Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Estamos aqui de volta para mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, seu professor de geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos ao objeto de conhecimento da nossa aula. Aula de número 11, e ela tem como objeto de conhecimento globalização e a economia mundial. Detalhamento desse objeto de conhecimento. Globalização econômica, globalização, tecnologia da informação e serviços, da economia global, as desigualdades sociais. Feita a apresentação do objeto de conhecimento da nossa aula, bem como do seu detalhamento, a gente vai de conteúdo. Pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre globalização. Em o primeiro momento, a gente vai definir o que é essa globalização que tanto se fala, no contexto atual. Posteriormente, nós vamos tratar da origem do processo de globalização e a gente vai entender também como a globalização ela foi importante, para que nós tivéssemos uma maior circulação de pessoas, mercadorias, capital pelo território global. E a gente vai entender também como a globalização ela contribuiu para que nós tivéssemos a intensificação das desigualdades, tanto social como econômica de uma forma geral, tá bom? Mas é claro que nós vamos por etapas. Primeiramente, eu quero definir aqui com vocês o que é essa globalização que tanto se fala. Acompanhe aqui comigo. Olha, a gente pode entender a globalização como sendo o processo de ligação, integração entre diferentes países e sociedades, tornando o mundo mais conectado. A globalização, ela envolve ali trocas rápidas de produtos, informações, tecnologias, culturas, pessoas, aproximando ali lugares que geograficamente eles são distantes, tá? Professor, o senhor definiu globalização, mas eu queria um conceito mais resumido, tá? Então, olha, vocês podem dizer que a globalização é este momento atual em que vive a nossa sociedade, onde nós temos uma maior conexão entre pessoas, lugares, e a gente tem também uma maior circulação de mercadorias, de capital. Essa aproximação entre lugares, essa conexão maior entre os lugares e as pessoas e maior circulação de mercadoria, de dinheiro, ela acontece porque nós tivemos uma grande evolução tanto nos meios de transporte como nos meios de comunicação. E isso, obviamente, tornou possível esse mundo globalizado que a gente fala hoje, certo? Bem, então essa seria uma definição mais simples ali, de globalização. Prosseguindo, eu quero destacar para vocês também a origem do processo de globalização, Aqui é um ponto um pouco controverso, tá, turma? Alguns estudiosos vão dizer, olha, a globalização surgiu lá na expansão marítimo-comercial, nas grandes navegações. Outros vão dizer, não, a globalização surgiu a partir das revoluções industriais. Outros vão falar, não, a globalização surgiu a partir da década de 70. Professor, em quem eu devo confiar, ou para que lado eu devo correr, por assim dizer, Nós vamos adotar aqui o início, a gênese, o comecinho da globalização, como tendo ocorrido lá durante as grandes navegações, durante a expansão marítima e comercial, quando a Europa ampliou rotas comerciais, se lançou ao mar e também conquistou ali novos continentes, O colonialismo, ele levou à troca de produtos, eu não digo nem troca de cultura, a imposição da cultura europeia e ideias também entre os continentes de uma forma geral. A Revolução Industrial, ela impulsionou ainda mais essas conexões, tá? Então a gente pode dizer sim que a globalização ela surgiu, a sua gênese, o começo foi lá durante a chamada expansão marítima e comercial, certo? Prosseguindo,
Eu gostaria também de dizer para vocês que o desenvolvimento dessa globalização, a consolidação da globalização, ela se tornou possível também com o desenvolvimento dos transportes de uma forma geral, que reduziu as distâncias entre os lugares e viabilizou uma maior troca de mercadorias pelo território global, tá? No século XX, a globalização se tornou um fenômeno global acelerado, tá? Mas aqui eu tenho uma coisa para dizer para vocês que eu considero importante, tá? A globalização, ela é um fenômeno global. Ela atinge todas as regiões do nosso planeta. Porém, a intensidade é diferente, tá? Normalmente, as nações mais ricas, mais desenvolvidas, são mais globalizadas, né? Até porque o capital, o dinheiro, a produção, ela procura esses espaços luminosos, tá? E os países menos desenvolvidos são globalizados, mas de uma forma menos intensa, tá bom? Então é um fenômeno que atinge todos os lugares do nosso planeta, mas a intensidade ela é diferente. Até aí tudo bem? Tá dando para compreender o conteúdo desta aula? E aí eu volto com vocês para detalhar melhor o que é a globalização, destacando pontos que eu já mencionei aqui com vocês e outros que eu considero também importantes, tá? Bem, a globalização é essa fase de maior conexão entre lugares e pessoas, né? Se eu tivesse que resumir globalização de uma forma bem pequena, né, seria isso. Esse momento em que nós vivemos, onde nós temos uma maior conexão entre os lugares e entre as pessoas. Essa maior conexão só foi possível graças à evolução dos transportes e dos meios de comunicação. Ela une economias, culturas, sociedades em um sistema interdependente. O que isso significa dizer, professor? Que as economias, por exemplo, dos países, elas estão muito conectadas. E uma crise nos Estados Unidos, na China, pode levar a uma crise global, tá bom? Ela une culturas, mas também afasta, tá? Nós temos a chamada xenofobia, que é essa aversão ao estrangeiro e aquilo que ele representa, né? Que se intensifica com a globalização. Então, a xenofobia, ela vem mais forte, né? Ela fica mais forte com esse processo de globalização. É possível também, nesse mundo globalizado, e isso seria uma vantagem, né? Comprar produtos fabricados em outros continentes. É por isso que você pode abrir o app aí no seu celular, né, e comprar um produto que foi fabricado lá na China e no intervalo de alguns dias, né, esse produto ele chega até a sua casa. Isso só é possível porque nós vivemos nesse mundo globalizado, onde o capital, onde as mercadorias, elas circulam de uma forma mais rápida pelo território do nosso planeta, tá? Prosseguindo, eu destaco outro ponto aqui para vocês, que é uma maior circulação de informação que vai acontecer nesse mundo globalizado, né? E isso acaba aproximando ali pessoas e mercados. Olha, as informações elas passam a circular de uma forma mais rápida nesse mundo globalizado. Para vocês terem uma ideia, lá no século XV, no século XVI, um fato que acontecia na Europa poderia demorar dias, semanas e até meses para chegar aqui no Brasil. Não dava muito para fazer fofoca naquele período, né? Hoje, com o mundo globalizado, né, as informações elas são repassadas em tempo real. Se acontece uma guerra no Oriente Médio, a gente acompanha pela TV, pelas redes sociais, os bombardeios que estão acontecendo. Olha como as informações se propagam numa velocidade muito grande, tá? Esse fenômeno está ligado diretamente, é claro, à evolução do modo de produção capitalista que impõe, né, exige a evolução dos meios de transporte e também dos meios de comunicação de uma forma geral. Tudo bem? Até aqui está tudo tranquilo? Deu para compreender esse conteúdo? Bem, para ilustrar para vocês essa evolução nos transportes e nas comunicações, eu tenho aqui, nesse primeiro momento, a evolução dos meios de transporte e a gente vai analisar o meio de transporte aéreo e as embarcações também. E a gente vai observar como elas evoluíram ao longo, em especial, dos últimos 5 séculos, né? Então, olha só, a gente começa, né, com os aviões
Esse aqui é o 14 bis, né, é um modelo projetado por Santos Dumont, brasileiro, né, então criou ali um avião que conseguiu levantar voo, e desde então os aviões vêm passando ali por transformações, né, na década de 50, por exemplo, a aviação já está forte, né, transportando ali passageiros, né, na aviação civil. Os aviões, eles vão se modernizando. Na década de 70 a gente já tem um Concorde, né, que é o avião supersônico, e na atualidade a gente tem aqui este modelo de avião, né, que quase todos nós, conhecemos, né, que são capazes de transportar, a depender do modelo, até 800 pessoas viajando numa velocidade que ultrapassa 800, 900 quilômetros por hora, certo? Mudou também de forma significativa as embarcações, e eu quero mostrar para vocês um pouco dessa evolução, né? A gente tem os primeiros navios, as caravelas, por exemplo, do período da expansão marítimo-comercial, né? Tivemos também os navios a vapor. Observem como esse meio de transporte ele veio evoluindo, né? E hoje as embarcações elas estão se tornando cada vez maiores, a ponto de alguns canais, como o de Suez, o Canal do Panamá, nem comportar mais as embarcações modernas, como essas aqui que vocês estão vendo aqui, olha. São embarcações capazes de carregar milhares de toneladas de produtos de uma forma geral, tá? E esses navios viajam numa velocidade relativamente alta, tá? E é por onde, né, é por esse meio de transporte, pelas embarcações, que circula a maior parte das mercadorias produzidas pela a sociedade global de uma forma geral, tá bom? Professor, como é que a gente pode observar essa evolução dos meios de transporte, por exemplo? Basta a gente analisar o tempo de viagem entre um lugar e outro. Eu vou pegar o tempo de viagem entre Brasil e Portugal, lá durante a expansão marítimo-comercial, século XV, XVI, tá bom? Quanto tempo demorava, professor, uma viagem entre Portugal e Brasil, por exemplo, nas caravelas? Olha, 44 dias. E eu estou sendo otimista, tá, turma? Se tudo desse certo, porque nesse período as coisas poderiam dar errado, a possibilidade era grande. Então, os intempéries do tempo poderiam afetar essa navegação, a falta de equipamentos de navegação também era um problema, e essa viagem poderia demorar mais que 44 dias, tá? 2 meses até, 3 meses até. Isso quando os navegadores, né, não se perdiam ali nos oceanos, né, ou, ou as embarcações acabavam também naufragando, né? Isso poderia também acontecer naquele período, né? Então, olha só o tempo que levava para uma pessoa se deslocar de Portugal até o Brasil. Essa mesma viagem, hoje, nos dias de hoje, ela pode ser feita no espaço de horas. Olha, se você pegar um avião, sair de Manaus e ir em direção a Lisboa, que é a capital de Portugal, o tempo de deslocamento é de aproximadamente 8 horas e 30 minutos. Observem comigo, uma viagem que demorava dias e até meses para acontecer, agora ela pode ocorrer no espaço de algumas horas. Essa viagem entre o Brasil, aqui através de Manaus, né, e Lisboa, que representa ali Portugal, durando 8 horas e 30 minutos. Olha que bacana. Conseguem observar como essa evolução dos meios de transporte, ela contribuiu para que a gente tivesse ali uma maior conexão, né, entre os lugares e, consequentemente, uma maior conexão entre pessoas, certo? Mas não foram só os meios de transporte que evoluíram. As comunicações também evoluíram bastante, e eu trago aqui para vocês o exemplo dos telefones, né? A gente vai analisar aqui a evolução dos meios de comunicação através dos telefones. Temos aqui o primeiro telefone, tá? Esse aqui, né? Criado ali por Alexander Graham Bell. Então, desde esse telefone
até os telefones atuais, né, a gente teve uma grande evolução. A gente tem aquele telefone de mesa na cor verde que está ali, temos os telefones automáticos, esses aí eu lembro, né, porque em casa a gente chegou a ter um desses telefones, tá. Prosseguindo, a gente já tem a era dos telefones móveis, né, e entram aí os aparelhos de celular. O terceiro aparelho de celular, aquele azulzinho ali, eu tive também, tive um parecido com aquele último ali, o que está mais na ponta lá, né. Só que hoje nós temos os telefones digitais, né. E aqui, turma, não é exagero dizer não que dentro desses aparelhos estão a vida da gente, né. Eu particularmente não saberia o que fazer se eu perder o meu celular, se não sei o que fazer se perder o celular, por 1 ou 2 dias ou mais, porque aplicativos de banco, de compras, as coisas ligadas ao automóvel. Hoje, se você colocar o seu automóvel em rede, os eletrônicos da sua casa, os eletrodomésticos, você consegue fazer tudo pelo celular. Você consegue ligar do seu celular o ar-condicionado na sua casa para deixar o quarto geladinho, para quando você chegar em casa, estar, ó, daquele jeito, só para você tirar a sua soneca. Então, olha como a gente tem essa evolução nos meios de comunicação. E isso faz com que as informações, o dinheiro, a mercadoria circule rapidamente por todo o território do nosso planeta. Essa evolução nos transportes e nas comunicações deram essa sensação para a gente de que o mundo encolheu. Olha essa imagem, que ela é bastante interessante para a gente analisar. Acompanhe aqui comigo. Professor, por que a gente tem essa sensação de que o mundo ele está menor? Está de fato, professor? Olha, se a gente levar em consideração a velocidade de conexão entre os lugares, sim. Lá em 1500, 1600, os lugares eram conectados, né, pelas carruagens, pelos barcos à vela, que viajavam numa velocidade de 18 quilômetros por hora. Então era nessa velocidade que as pessoas se conectavam, que os lugares se conectavam. E isso passa a ideia para a gente de que o mundo era muito grande, né. Na atualidade, a gente tem os aviões a jatos, né, que viajam ali, em velocidades que variam de 800 a 1.100 quilômetros por hora, tá. Então olha só, nós deixamos de nos conectar a 16 quilômetros por hora e passamos a nos conectar a 1.100 quilômetros por hora, né. Olha como é tudo muito rápido. E é isso que dá essa sensação para a gente, que o mundo ele encolheu, ele ficou pequeno. Na realidade, a distância entre o Brasil e Portugal continua a mesma. O que mudou é o tempo de deslocamento graças à evolução dos meios de transporte, dos meios de comunicação, tá? Bem, professor, temos só coisas boas na globalização? Não, tá? E para falar dos pontos negativos da globalização, eu começo esse momento da nossa aula aqui falando das chamadas desigualdades que são ampliadas com o processo de globalização, tá? Bem, vou começar definindo o que é desigualdade. A desigualdade, ela é a diferença nas condições de vida entre pessoas, entre países e regiões. Pode envolver ali renda, pode envolver também acesso a serviços ou oportunidades. Está presente ali em todas as sociedades. Todas as sociedades apresentam ali desigualdades entre seus indivíduos. Algumas mais, tá? Como é o caso do Brasil, que tem uma desigualdade socioeconômica, por exemplo, muito acentuada, e essas desigualdades refletem as diferenças históricas, sociais e econômicas. E ela se tornou, a desigualdade, tá, um dos principais desafios da sociedade atual. Acabar com essa desigualdade que separa, que segrega. E, obviamente, para falar desse tema, eu tenho aqui essa imagem, olha, que talvez seja, de todos os lados vocês conseguem ver, né? Talvez seja ali um exemplo significativo, talvez não, é um exemplo significativo, materializado através de uma imagem dessas desigualdades, né? Olha, nós temos prédios ali no fundo, nesses prédios provavelmente vivem pessoas que têm mais acesso a equipamentos urbanos, a infraestrutura urbana, como saneamento básico, água potável, pavimentação asfáltica. E nessas palafitas, que provavelmente estão ali na margem de um rio, vivem pessoas que não têm acesso aos equipamentos,
aos serviços urbanos, né? Então a gente consegue perceber essas desigualdades no espaço, por exemplo, das nossas cidades, onde nós temos bairros privilegiados com boa infraestrutura e equipamentos urbanos e outras regiões da cidade desassistida de infraestrutura e de equipamentos urbanos, tá? Bem, vou tratar agora com vocês sobre a definição mais precisa do que são as desigualdades socioeconômicas. Nós vamos falar de desigualdades socioeconômicas e também de desigualdades socioespacial. E eu vou começar definindo para vocês o que são as desigualdades socioeconômicas. Acompanhe aqui comigo. Olha, quando eu falo de desigualdade socioeconômica, eu estou falando das disparidades na distribuição de renda, riqueza. E isso, obviamente, vai interferir o acesso da população à educação, à saúde, à oportunidade de uma forma geral. Se as pessoas não têm acesso à renda, elas vão ter acesso à educação de forma precarizada, se o Estado não se fizer presente, acesso também à saúde de forma precarizada, não terão as mesmas oportunidades de que uma pessoa que tem acesso à renda, tá? Isso acontece ali entre diferentes grupos sociais, certo? Prosseguindo, eu tenho aqui para vocês exemplo de desigualdade socioeconômica. Diferença salarial, por exemplo. No nosso país, nós temos pessoas que ganham ali 40, 50, 60, 100, 200 mil reais de salário, né? E tem pessoas que ganham salário mínimo, tem pessoas que não ganham nenhum salário mínimo, tá? Acesso desigual a serviços básicos, né? Enquanto uma parcela da população acessa toda a infraestrutura, todo o equipamento urbano, tem gente no nosso país, tem pessoas no nosso país que não têm acesso à água potável, que não têm acesso ao saneamento básico. E isso é o que a gente mais necessita, é essencial para o nosso desenvolvimento, tá? O que causa, professor, essas desigualdades socioeconômicas? Bem, má distribuição de renda, né, de recursos. Quando a gente tem uma distribuição de renda injusta no território de um país, essas desigualdades elas vão se intensificar. Políticas públicas ineficientes, né? O Estado não se faz presente, não cria políticas públicas para diminuir essas desigualdades. E heranças históricas de exclusão, né? Alguns grupos étnicos, por exemplo, no Brasil, historicamente foram marginalizados, né? Do acesso à renda, por exemplo, do acesso à saúde, do acesso à educação. E isso, obviamente, cobra um preço, né? Da nossa sociedade. Bem, prosseguindo, eu gostaria de tratar com vocês agora de desigualdade socioespacial. Olha, a desigualdade no acesso à renda vai levar, consequentemente, por exemplo, à desigualdade socioespacial. Ela está relacionada à distribuição desigual no espaço geográfico, tá? A desigualdade socioespacial. Ela pode ser observada entre bairros, cidades ou regiões. Você não precisa ir longe para observar a desigualdade socioespacial. Observe a sua cidade. Tem uma região que é melhorzinha, né? Que tem melhores equipamentos urbanos, tem pavimentação asfáltica, tem segurança, iluminação, água potável, esgoto, né? Saneamento básico de uma forma geral. E outra região da cidade não tem, tá? Então a gente consegue observar essas desigualdades socioespaciais nas cidades onde nós vivemos, né? Na cidade onde a gente vive. Bem, ela reflete, né, essa desigualdade socioespacial, reflete a concentração de infraestrutura em certas áreas, em certos bairros. Enquanto um bairro tem equipamentos e infraestrutura urbana, né, outros bairros não têm. Enquanto tem bairro com energia elétrica, água encanada, saneamento básico, tem bairro que não tem nada disso, tá? Isso gera a segregação urbana e periferização da população. É um retrato visível das desigualdades sociais. Por isso, eu tenho essa imagem aqui que ilustra muito bem a desigualdade socioespacial. Quando eu falar de desigualdade socioespacial, quando vocês ouvirem, né, sobre desigualdade socioespacial, pensem nessa imagem aqui, tá? É isso que é desigualdade socioespacial.
uma parte da cidade tem equipamentos urbanos, né, como praças, por exemplo, infraestrutura urbana, como pavimentação asfáltica, saneamento básico, né, tem um espaço da cidade que conta com tudo isso, mas tem uma parte da cidade que não tem nada disso. Isso é desigualdade socioespacial, né? Os mais pobres ficam nessas regiões que não apresentam os equipamentos urbanos, que não apresentam a infraestrutura urbana, enquanto as pessoas com maior poder aquisitivo vão para os bairros onde tem mais segurança, onde tem água encanada, onde tem pavimentação asfáltica, onde a gente tem universidades, creches, hospitais, praças, áreas verdes, parques, por exemplo. Então, existe essa desigualdade socioespacial, em especial em países, lugares, onde as desigualdades, de uma forma geral, socioeconômica, por exemplo, são muito acentuadas, tá? É o caso do Brasil, considerado um dos países que apresenta ali uma desigualdade social, socioeconômica, né, socioespacial muito acentuada. Bem, existe também a possibilidade da gente medir, mensurar essas desigualdades. E a gente consegue fazer isso através dos chamados indicadores socioeconômicos, tá? E eu quero falar um pouco agora com vocês sobre esses indicadores socioeconômicos. Bem, os indicadores socioeconômicos, eles são ali ferramentas que ajudam a gente a medir essas desigualdades, tanto econômicas, perdão, como socioespacial, tá? Avaliam ali aspectos como a educação, o acesso à saúde, a renda, a moradia. Esses indicadores, eles permitem a gente comparar um país com o outro. Se o país é desenvolvido, se o outro não é, dá para a gente fazer isso analisando esses indicadores socioeconômicos, tá? Auxiliam também os governos no planejamento de políticas públicas, né? Se falta saneamento no estado do Amazonas, o estado, né, o governo, como a gente fala, precisa providenciar saneamento básico, né, nas regiões que não tem. É importante também, né, nós temos, perdão, também, dois indicadores socioeconômicos que são muito importantes. O coeficiente ou índice de Gini e o IDH. Cada um, à sua maneira, tá? Mede ali as desigualdades, né, socioeconômicas, tá? E socioespacial também. Bem, falamos um pouco sobre as desigualdades e agora eu quero relacionar como a globalização ela ampliou essas desigualdades socioeconômicas, socioespacial. Acompanhe aqui comigo. Olha, essa desigualdade ela ficou mais acentuada, ela se agravou com a globalização, porque os países ricos concentram mais capital. Capital é dinheiro, tá? Os países ricos detêm mais tecnologia. Os países ricos detêm mais poder, tá? Produzem mercadorias com maior valor agregado, mais caras. E os países mais pobres ficam dependentes desses países, tá? Então, as nações pobres tornam-se ali dependentes dessas economias centrais. E esses países mais pobres são explorados, obviamente, né, pelos países mais ricos. Cria-se uma organização, uma divisão internacional do trabalho que não favorece os países, né, que estão em desenvolvimento. Tá? E essas desigualdades sociais, elas crescem dentro dos países mais pobres, dentro também dos países mais ricos, é importante a gente destacar. Nem todos têm acesso à tecnologia, aos serviços modernos, tá? Por isso, fala-se que a globalização ela é uma fábula, né? Vende essa ideia de que ela é perfeita, maravilhosa, quando na realidade ela não é. Esse cenário gera exclusão e marginalização social também, certo? Então a globalização, ela tem os pontos que são positivos, né, mas também trouxe muitos problemas para a sociedade atual administrar. Bem, com isso, a gente vai finalizando o conteúdo da nossa aula.